Olá, meu nome é Renato Barbieri, sou cineasta, falo para vocês aqui de Brasília, capital do Brasil, cidade onde eu vivo há 25 anos e mantenho minha produtora Gaia Filmes. Eu venho da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, onde lá me formei em psicologia e especialização em comunicação e semiótica, e desde o início da minha carreira de cineasta eu abracei o documentário. Então, eu sou documentarista há 35 anos e despertei para a ficção também no ano de 2001, quando eu fiz o meu primeiro filme de ficção, que chama As Vidas de Maria. Recentemente, eu rodei meu segundo filme de ficção, chama Pureza, que está sendo lançado junto com Servidão, e os dois tratam do mesmo tema, do trabalho escravo contemporâneo na Amazônia. Para mim é uma grande honra, para todos nós, nossa equipe, é uma grande honra fazer parte da seleção oficial do Mar da Lupe Justice Film Festival. What are the chances Brazil would slow its growth and lose the benefits of modern slavery? Bom, o Brasil tem uma triste tradição escravagista. Foi o país mais escravagista de todas as Américas e foi o último a abolir a escravidão. Só que logo em seguida começou a escravidão em sua forma contemporânea, que a gente retrata muito bem no filme Servidão. Mas para a maioria da sociedade brasileira, a escravidão acabou lá em 1888. E esse foi um grande motor para eu realizar e para nós realizarmos o Servidão e o Pureza, esses dois filmes que tratam da mesma questão. Esses filmes estão em lançamento e eu pude acompanhar o que ocorreu com as políticas públicas, né, nos últimos anos. Os anos Fernando Henrique Cardoso e Lula foram os anos onde o combate ao trabalho escravo, de fato, foi muito significativo e impactante no Brasil. Com isso, o Brasil se tornou uma referência em política pública de combate à escravidão, uma referência mundial. Mas, recentemente, com a ascensão ao poder da extrema-direita no Brasil, essas políticas estão sendo diminuídas, os recursos para elas, né? E nós vemos que existe um grande retrocesso em relação ao que já existiu em termos de combate ao trabalho escravo. Então, imagina-se que hoje a escravidão possa estar aumentando no Brasil, né? Ela diminuiu no período de 1995 até 2017 e de lá para cá a gente vê um retrocesso. How does this system of modern slavery in Brazil reflect the history of slavery in the US? A escravidão nos Estados Unidos, eu acredito que seja bem diferente no sentido de como ela foi vivenciada no Brasil, né? Primeiro que os Estados Unidos recebeu 13 vezes menos africanos do que o Brasil. O Brasil recebeu quase metade da diáspora, né, africana. Isso torna o Brasil um país bastante escravagista. No meu entender, nunca houve nenhuma ruptura na história do Brasil. Nós temos uma tradição de continuidade, né, porque a nossa independência não veio acompanhada da abolição, pelo contrário, a abolição só veio 66 anos depois da independência. Isso é um caso raro nas Américas, onde normalmente a independência veio acompanhada logo em seguida da abolição. No Brasil não foi assim que aconteceu. E quando ocorreu a abolição, em 1888, a elite escravagista, que era monarquista, ela se tornou republicana, expulsou os republicanos históricos e fez a nossa república, que é uma república onde não há uma ruptura, há de novo uma continuidade. E eu entendo que a nossa república foi uma retaliação à família real, que acabou assinando a lei abolicionista, a Lei Áurea. De modo que eu acho que essa história no Brasil, eu acho que
Bom, o racismo no Brasil é considerado o crime perfeito, né? Nos Estados Unidos, o racismo e o choque racial, ele é explícito, ele é declarado. Aqui no Brasil, ele é velado, existe acompanhado de um silêncio. A sociedade não discute, os valores racistas estão na mídia, estão no Estado brasileiro, estão nas corporations. Então, o Brasil é um país que tem muito a avançar em relação ao racismo e à discriminação. A maioria da população escravizada, ela é afrodescendente, afro-brasileira, e eu acho que nos Estados Unidos aconteceu de uma forma muito diferente. Teve uma guerra civil em torno do tema da questão da escravidão e da abolição. Isso não ocorreu no Brasil. O que eu vejo no Brasil é que a elite oligárquica escravagista, ela continua muito unida e dando uma continuidade que eu chego a pensar que o Brasil é uma colônia dessa elite oligárquica escravagista, né? Embora seja um país independente de Portugal, potência europeia, colonial, né? Uma potência que fez do Brasil uma colônia, eu acredito que depois da independência e mesmo depois da República, eu vejo que o Brasil é visto pela própria elite como uma colônia. Os principais fatores que geraram a mentalidade escravagista, a secular mentalidade escravagista brasileira, sem dúvida está ligado ao modelo econômico que se desenvolveu aqui nas Américas, e principalmente no Brasil. O Brasil é um país muito rico, com uma terra muito fértil, uma biodiversidade incrível, um subsolo muito rico. E isso desde cedo despertou a ambição, né, dos colonizadores, das potências europeias que colonizaram o Brasil. Primeiro tiveram um desrespeito total com os indígenas, que receberam esses europeus com cordialidade, e muitos desses povos foram extintos, foram covardemente extintos. Eles tinham uma inferioridade no sentido das armas, porque o europeu veio com o ferro e a pólvora, e os indígenas dessas terras, eles trabalhavam com a madeira e com a pedra. Então, ficou uma luta muito desigual, né, do ferro contra a madeira. Outra coisa é que o que inaugura o sistema capitalista no mundo foi o tráfico negreiro. A primeira atividade capitalista, ou seja, produção em escala industrial para o mercado mundial, é isso que define o capitalismo, é uma das definições do capitalismo. Ela começou com o tráfico negreiro, ou seja, o início da modernidade, o início do modelo econômico capitalista, que hoje é hegemônico no planeta. Ele começa ligado à escravidão. Depois, os africanos foram tratados de uma maneira completamente absurda, porque eles viviam em suas terras, enfim, tinham uma tradição milenar, e eles foram trazidos à força de uma maneira muito violenta, né, separados de suas famílias, porque uma das estruturas da sociedade africana é a família, e ao chegarem no Brasil, esses africanos eles foram separados das suas famílias, os filhos, os pais, os próprios casais foram separados, eles foram obrigados a falar suas línguas, eles perderam seus nomes e foram rebatizados no Brasil com nomes católicos, e também eram proibidos de cultuar seus deuses e suas crenças religiosas e filosóficas. Então houve um massacre psíquico aos africanos e aos afrodescendentes, né? Os que aqui continuaram a saga. Eu acredito que hoje o modelo capitalista ele continua sendo devastador, ele está devastando a Amazônia.
O trabalho escravo, ele anda de mãos dadas com o crime ambiental. A Amazônia é desmatada em grande parte com o trabalho escravo. Então, é um desrespeito à vida de pessoas que não sabem o valor da vida e por isso a destroem. Então, acho que nós vivemos um momento crucial da humanidade, né, com a questão do aquecimento global, com essa questão de uma ambição desmedida e de desvalorização da vida, que chegou a um índice insuportável, né, para muitas pessoas, né, para grande parte da população, concentração de renda. Então, o trabalho escravo, ele vem nesse pacote, do capitalismo. É importante a gente refletir o papel do capitalismo em tudo isso que está acontecendo, né? Porque se o capitalismo tivesse uma solução, como se diz, que o capitalismo acaba dando uma solução para os problemas, eu acho que as reuniões em Davos, por exemplo, estariam discutindo seriamente a solução para esses problemas que nós estamos enfrentando, inclusive o trabalho escravo, que ele está crescendo, porque como o capitalismo está em declínio, um dos lugares onde pode se ganhar mais é em cima da mão de obra. Então é preciso que os capitalistas eles comecem a tomar consciência de que se o capitalismo é possível de dar solução a alguma coisa, passou da hora de ter esse momento, né? Então, eu acho que é agora uma hora da verdade, né? Nós temos que olhar para os problemas reais do mundo, que são seríssimos, e nos debruçarmos com soluções, porque a ciência ela já tem solução para tudo praticamente. A ciência ela chegou num nível de conhecimento imenso, grandioso. E quando a ciência passou a alertar, o capitalismo desenvolveu muito a ciência. E quando a ciência começou, nos anos 80, 90, a alertar que o caminho estava sendo errado, que ia dar num abismo, a questão do aquecimento global, saturação e acidificação dos mares, dos oceanos, aí começou o negacionismo de uma maneira mais sistemática. Então, acho que está na hora da gente olhar com muita seriedade. A comunidade global, a comunidade internacional tem que se unir de uma maneira muito cooperativa, muito verdadeira, respeitando os saberes, as ciências dos povos tradicionais, que os povos tradicionais sabem muito bem a importância da floresta, não é? Então nós temos que escutar os povos tradicionais, os indígenas, os africanos, os asiáticos. Acredito que com certeza os indígenas do Canadá, os indígenas dos Estados Unidos, de toda a Latinoamérica. Esses povos têm um saber milenar e está na hora da ciência ocidental, que fez imensas descobertas nas últimas décadas, está na hora da ciência ocidental aceitar os saberes e os conhecimentos dos povos tradicionais como ciência, com C maiúsculo, não como uma supressão ou uma coisa menor. Está na hora da gente se olhar horizontalmente, né, e trocar saberes para encontrar uma solução global. How can Canadians assist in the fight against Brazil's modern slavery? Bom, para mim é uma honra que o nosso filme Servidão esteja passando em Calgary e acho muito relevante que os calgarenses possam ter conhecimento de como a escravidão se instala no Brasil, funciona no Brasil. A gente, em torno do filme Servidão e do filme Pureza, nós montamos um arco institucional muito relevante, formado por mais de 23 organizações abolicionistas, nacionais e internacionais, que combatem o trabalho escravo no Brasil e também no mundo, as organizações internacionais. E acho importante que, se vocês puderem, né, nos créditos finais, tem lá a Rede Abolicionista, né, que nós carinhosamente chamamos de Rede Abolicionista, e há várias organizações brasileiras, dentre essas listadas na Rede Abolicionista, que precisam muito de solidariedade, da solidariedade internacional, para continuar o seu trabalho abolicionista, guerreiro,
muito íntegro, muito determinado. São pessoas realmente, os abolicionistas, né, que são vários, eu tive a oportunidade de entrevistar vários deles, são pessoas, são humanistas radicais, né, e eles merecem todo o nosso apoio. Então, o que for possível para os calgarenses puder apoiar essas organizações como a CPT, CDVDH, será muito bem-vindo e esse trabalho humanista terá maior impacto e envergadura. I hope you enjoyed today's screening. I would like to take this time to thank you again for supporting the Marteloup Justice Film Festival during this very special year. Our festival could not have survived without your continuous support. Please subscribe to our mailing list through our official website or follow us on social media, including Twitter, Facebook, and Instagram, to receive the latest updates. As we move forward toward 2021, a lot remains uncertain. However, we will do our best to keep you informed about our festival. Thank you again for joining us tonight. I wish you and your loved ones all the best in the month to come, and a good night.